De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com os jornalistas Alex Viana e Ney Lopes de Souza. Bem-vindo, Alex, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, doutor Ney. É uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco. Professor Ney Lopes de Souza, bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Para mim é uma alegria estar aqui com você, com o Alex e com o telespectador, né, para trocar umas ideias. Perfeito. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre cenário nacional, né? Qual é a visão do jornalista Ney Lopes, também que foi deputado federal, em relação a este cenário que a gente vivencia hoje, né? Estamos aí com possíveis nomes que virão disputar no próximo ano as eleições para a presidência da República, mas o cenário, de certo modo, ainda é muito turbulento. Você disse bem, Robson, turbulento e indecifrável ainda. A gente não sabe para onde caminha a eleição e muito menos para onde caminha o Brasil. São candidaturas efêmeras, muitas surgem e desaparecem, outras existem, mas não se sabe se ficarão, de forma que a gente no país está numa transição muito perigosa, muito difícil, e que o cidadão tem que estar de olho aberto, porque nesses momentos, geralmente a experiência sociopolítica de situações semelhantes ocorridas no mundo, leva o povo para certos extremos. Já que está tudo assim, vamos para o extremo, ou um extremo da direita, ou o extremo da esquerda, etc. E é preciso ter muito equilíbrio, porque a verdade não está nos extremos, está sempre numa posição mais racional e mais sensata, que eu espero seja o rumo futuro da sucessão presidencial brasileira. E daqui a pouco eu quero saber a sua opinião também como advogado, né, sobre, na sua avaliação, se o ex-presidente Lula conseguirá ou não ser candidato, né, a depender desses julgamentos que está para acontecer em janeiro. Alex Viana, a sua visão em relação ao que foi colocado pelo ex-deputado Ney Lopes? É muito pertinente, em primeiro lugar. Eu acho que a grande incógnita das eleições do ano que vem a ser, afinal de contas, os nomes que estarão postos. Ainda há uma indefinição, como disse o deputado, ainda é indecifrável o que vai acontecer. Pelo que está posto hoje no cenário, existem algumas forças políticas consideráveis que precisam ainda, digamos assim, que a sociedade precisa saber se elas estarão no jogo, como é o caso, por exemplo, eu cito, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não se pode negar a força eleitoral que ele ainda tem, em que pese ser bem diminuta. Ele deixou o governo em 2010 com 80% de aprovação e hoje 30%, 40% das pessoas do Brasil aprovam ainda o seu nome, a maior parte no Nordeste. Mas há um questionamento jurídico ainda em relação a essa candidatura e é preciso, obviamente, saber o que é que essa força significativa vai representar na eleição do próximo ano, para se haver uma configuração mais definida do quadro. E daqui a pouco eu lhe pergunto se ele foi impedido de ser candidato, se isso pode ser bom ou ruim, se isso pode até, ao invés de colocar para baixo, impulsionar alguém que seja apoiado por ele. Para você pensar, mas eu pergunto a Ney Lopes, que coloquei anteriormente, em relação à expectativa, como advogado que você também a respeito dessa expectativa de julgamento dos casos que envolvem o ex-presidente Lula. Robson, a gente tem que ser realista e fazer análise equilibrada. Não adianta fazer análise assodada nem com preferência pessoal. Eu, como advogado e como político também, acho que Lula será candidato. Por que Lula será candidato? Porque essa condenação possível, ninguém sabe, dele no Tribunal do Rio Grande do Sul em janeiro, não afetará em termos imediatos nada da candidatura dele. Só se vai discutir. Nem de acordo com a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa diz que quem é condenado por colegiado de segunda instância é inelegível, mas não é automático. Temos que chegar no dia 15 de agosto de 2018, que é a data que a Justiça Eleitoral fixou para registro das candidaturas, e no dia 16, que é o dia seguinte,
certamente ele vai ser impugnado pela lei da ficha limpa. É aí que começa a discussão. Antes não vai ter nada, processo, a não ser o que ele já está respondendo. E a partir de 16 de agosto, você há de convir tem prazo de defesa, testemunha, diligências, embargos, recursos, e tudo isso leva a crer, não é uma certeza, mas leva a crer que o ex-presidente Lula vá ganhando tempo, obtenha liminares, que são normais nesse caso. Na última eleição de prefeito, 200 e poucos prefeitos concorreram com liminares, embora condenados por colegiados, e ele vá levando e dispute nessa condição. Agora, se eleito, toma posse ou não toma? Aí é a questão que vai ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal, e certamente, se mantida a condenação dele, também na instância eleitoral, o TSE vai ter que convocar eleições 90 dias depois, e quem assumiria era o presidente da Câmara. Agora, antes de passar para Alex, concluindo esse assunto de ser ou não ser candidato, se vai conseguir ou não o ex-presidente Lula, na sua visão, caso haja essa decisão e que seja negativa para ele, que ele seja condenado na segunda instância agora em janeiro de 2018, até o período de inscrição para as eleições, não há chance de que o Supremo Tribunal Federal julgue e defina essa questão? Não, porque a questão eleitoral, a questão penal não. Essa prossegue. Mas a questão eleitoral dele ser ou não candidato, eu repito, só começa no dia 16 de agosto. Ou seja, um dia depois de terminar o prazo do registro. Quando ele pedir o registro, vai ser impugnado, aí começa a discutir isso. Até lá, não. Não tem nada que decidir, salvo o processo que ele já vem respondendo há algum tempo, que é de natureza penal. É preciso que se distinga a questão penal, que é a que está hoje com o juiz Moro e vai para o tribunal, da possível questão eleitoral, que começará já no Tribunal Superior Eleitoral, que é a presumida impugnação de Lula por ter sido condenado, se for, né, ao registro dele. E isso só pode ocorrer depois do dia 15 de agosto, antes não. Jornalista Alex Viana, do portal Agora RN, também do jornal, vamos já falar sobre o jornal, mas na sua avaliação, pode ter efeito contrário, um hipotético impedimento da candidatura do ex-presidente Lula à presidência mais uma vez? Sim, mas dentro do espectro de influência de Lula, do PT, dos petistas, eu acho que existe uma parcela da população que está vacinada, digamos assim, ao discurso do PT. Né? Então, acredito que sim, mas de forma limitada a esse espectro aí do eleitorado. E mais uma pergunta que faço para ouvir a opinião de ambos. Quais são os nomes que vocês consideram hoje que teria mais consistência para uma disputa no próximo ano na presidência da República? Sem sombra de dúvida, Alex, na minha opinião, Geraldo Alckmin é o nome que está posto, que, a meu ver, teria mais condições de encarar o Brasil tal qual se encontra aí com esses enormes desafios que estão postos. Governou São Paulo por 4 vezes, é um político em que pese ter surgido um questionamento ou outro ali de licitação, nada foi comprovado, e eu acredito que ele tem a serenidade e também a experiência, e eu não sou tucano, nem sou do PSDB aqui para fazer, é apenas uma opinião como cidadão, para poder encarar o Brasil nesse momento. Dentro do espectro do PSDB, é incontestavelmente o nome com melhor condição de governabilidade, né? Até pela experiência incomparável com João Dória, que dirá com o próprio Luciano Huck, né? Ney Lopes de Souza. Olha, Roberto, a gente tem que trabalhar com os produtos que estão na prateleira, né? A gente não pode inventar. E Alckmin está na prateleira, como disse Alex, e eu não posso negar que ele tem essas características que Alex disse. Mas eu acrescentaria também um nome de um Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes foi governador, foi ministro da Fazenda, é um homem peremptório, afirmativo. Carlos Lacerda também foi e nunca deixou de liderar no Rio de Janeiro. Né? E ele pode ser um nome que venha a crescer também na eleição. Agora, eu quero observar o seguinte. O Brasil está na seguinte situação. O ex-presidente Lula tem 40 e pouco, 46, 47%.
e o resto dos candidatos tem o resto dos votos. Então, o que é que beneficia o ex-presidente Lula? É a fragmentação dos seus adversários. Enquanto ele concentra a votação, quem se opõe a ele, Marina Silva, Ciro Gomes, Alckmin, quem quer que seja, um tem 10, outro tem 5, outro tem... E isso é um risco eleitoral a ser analisado. E há um problema, acho, de crise de identidade do PSDB, que durante muito tempo ficou com a imagem colada à do atual presidente Michel Temer, e nesse vai não vai gerou uma crise que fez com que aquelas pessoas chateadas ou revoltadas com a política, com a corrupção, com tudo, ao invés de se identificar com a oposição a quem estava no poder, que era o PT, que seria o PSDB, acabou se identificando, por exemplo, com Bolsonaro. Como é que você avalia o crescimento de Bolsonaro, jornalista Alex Viana? Ele segue no Brasil uma tendência mundial com Trump e com outros líderes mundiais, em que sucede aparentemente um largo período em que as esquerdas estiveram no comando no mundo, certo? Inclusive aqui no Brasil e fortemente na América Latina. Vem diante de diversos questionamentos nessa força de Bolsonaro em relação a políticas esquerdistas. Ele cresce sobretudo no Brasil diante do aumento da corrupção, da insegurança que não se consegue combater, do afrouxamento de filosofias que trabalham essa questão ética, e eu acho que vem a ser um fenômeno que representa um anseio de parcela significativa da sociedade. Não acredito que, no entanto, que ele vá se consolidar como um candidato competitivo. Eu acho que ele não tem o verniz necessário, nem consegue abarcar setores significativos da sociedade para chegar de maneira mais eficaz à presidência da República. Estamos conversando com os jornalistas Alex Viana e Ney Lopes de Souza no Boa Tarde Cidadão de hoje. Participe com a gente, mande sua pergunta no 99922-9519. E agora eu gostaria de saber, daqui a pouquinho faremos as perguntas dos telespectadores, mas eu gostaria de saber de Ney, a visão que você tem em relação à disputa para o governo do estado do Rio Grande do Norte. É de toda forma tão enigmática quanto o presidente da República, né? Nós estamos aqui com um candidato só lançado, que é o governador, que diz que vai disputar a reeleição, e ele tem direito a isso, né? Não há outros candidatos, não existem candidatos assim definidos, embora eu acho que pré-candidatos também já podem ser avaliados, né? Mas a gente fica numa situação extremamente difícil de analisar, porque nem esses pré-candidatos se confessam como tal, até o momento. E o Estado... Apesar de trabalharem como tal, como candidatos. E o Estado está numa situação dificílima, aliás, não é exceção no Brasil, os Estados brasileiros estão assim, e naturalmente eu acho que teria que ser um candidato que tivesse uma conversa muito franca com o eleitor e dizendo o que ele teria que fazer de traumático, porque nenhum que chegue lá pode ter saco de bondade. Tem que ter atitudes que serão traumáticas do ponto de vista econômico e consequências sociais, e a única maneira de aliviar e ser sincero seria anunciar antes o que tinha de fazer mais tarde. Eu não sei se os pretendentes seguirão essa linha. No momento, a gente está num mato sem cachorro, como diz o povo no linguajar popular, igual a do presidente. Mas quais são os nomes que você enxerga hoje nessa possível disputa ao governo do estado do Rio Grande do Norte no próximo ano? Olha, além de Robson, eu coloco o vice-governador, eu acho uma boa opção, o Fábio. O desembargador Cláudio Santos tem pretendido, e é um homem que tem um perfil de obstinação. O Tião da peste lá de Mossoró também é um empresário que, embora não tenha tradição política, não tenha militância, demonstra também um desejo de participar. E, para não ser injusto, teria outro? Eu acho que não, né? Do que se fala, eu vejo principalmente esses nomes que estão no tabuleiro, mas nenhum ainda, porque para governador
Você candidato a senador, a deputado, sem ter uma plataforma, deixar para a campanha, tudo bem, mas governador tem que ter proposta concreta, sobretudo do ponto de vista econômico, social. Daí o funcionalismo atrasado. Eu não acredito que o funcionalismo está atrasado porque o governador Robson quer, nenhum governante quer atrasar o funcionalismo. É porque o Estado não está podendo pagar. E quem vier vai enfrentar essa realidade. E precisa dizer como resolver. Jornalista Alex Viana, qual é a sua visão em relação aos nomes que podem vir a disputar o governo do Rio Grande do Norte no próximo ano? Eu acrescentaria à lista de Ney, muito pertinente, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. Eu esqueci. Tanto que eu pedi trabalha é um bom nome, dia e noite, né? É um bom nome. Sim. E foi uma omissão à memória aqui. É a idade já. E a vereadora de Grossos, Clorisa Linhares, do PSTC, que é um nome novo, né, digamos assim, que seria o que não seria mais do mesmo a princípio, né? Responder a pergunta que você fez, a Ney, do meu ponto de vista, eu acho que vamos ter, muito provavelmente, mais do mesmo na política do Rio Grande do Norte. A exceção seria se Tião Couto realmente embarcasse nesse projeto, ele de fato vem sendo cogitado, ele trabalha para isso, e o Cláudio Santos, desembargador, também com um discurso muito afiado na área de segurança pública e na área de reformas necessárias ao Estado. Para além desses, teria o de Clorisa, que seria também um nome que, se desse certo, seria também algo fora da curva. E aí eu pergunto qual é a sua visão, jornalista Alex Viana, a visão de Ney Lopes também, em relação à perspectiva de deixar, né, por mais que tenha dito publicamente que não deixaria a Prefeitura de Natal, mas o fato do Carlos Eduardo Alves renunciar à Prefeitura de Natal, colocar lá Álvaro Dias, que foi indicado pelo seu primo Henrique Alves, que hoje encontra-se preso. Qual é a sua visão sobre isso, jornalista Ney Lopes? Olha, foi bom a correção aqui, a lembrança de Alex, eu acho Carlos Eduardo um grande nome, tem experiência administrativa, e nos últimos dias tem dito ou manifestado desejo de competir, e eu acho que vai depender muito de como ele compõe a chapa. Se ele compuser uma chapa que possa ter uma imagem abalada, termina atingindo ele também. Mas se ele compuser uma chapa, porque essa história de novo ou velho, eu acho que novo, tem muito novo que já nasce velho e tem muito velho que é novo. É preciso ver que o povo não está muito atrás da novidade, até porque a novidade não tem muita experiência e termina dando errado. O povo está atrás de propostas que podem vir de quem já está militando da política e de quem não está. E é aí que vai ter o grande julgamento popular. Eu acho que essa história tem duas coisas que pega mal na política e, se você olhar bem, o povo não aceita. Primeiro é dizer que não é político. Ora que não é político. Dória disse que não era político, o pai foi político, o avô foi político, ele entrou, já queria ser presidente da República, não é verdade? Essa história de dizer que não é político é como você ser gerente de uma empresa e dizer que não é empresário. Tem que ser político. Agora, para ser político não precisa ser igual aos da Lava Jato. É um novo perfil. E outra coisa, essa história de novo, até no nome, novo são todos aqueles que têm proposta e demonstram competência, confiabilidade e capacidade de inovação, de implementá-la. Todos esses são novos, quer estejam na política, quer não estejam. Alex Viana, qual é a sua visão em relação a essa perspectiva de o atual prefeito renunciar e colocar no cargo o vice-prefeito Álvaro Dias, do PMDB, indicado por Henrique Alves, primo de Carlos Eduardo Alves, para ficar prefeito de Natal e ele tentar o governo do Estado? O prefeito tem todo o direito de disputar, em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ele só podia ter passado sem aquela declaração que ele deu há pouco, quando foi reeleito, dizendo que não seria candidato de jeito nenhum a governador, né? Poderia muito bem ter passado sem essa. Mas isso também não tem força suficiente para desgastá-lo numa eventual disputa. O fato é que o Rio Grande do Norte precisa de nomes, o governador tem dificuldades e o prefeito está enxergando uma oportunidade de ascender ao governo do Estado. Ele que já disputou, né, ficando em terceiro lugar em 2010, perdeu para Rosalba e para os outros dois candidatos. O fato de deixar Álvaro Dias foi uma composição política, né? Claro que Álvaro tem toda uma história política no Seridó, na região de Caicó. Tem experiência política, né? Mas já foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal. Tem condições totais de assumir. Deputado estadual por alguns mandatos, é de Natal, atua em Natal.
atende em Natal, ele que é médico também. Então, eu não vejo isso como um grande dificultador, nem obstáculo. Né? Na verdade, eu acho que a grande dificuldade de uma eventual candidatura de Carlos Eduardo seja efetivamente os questionamentos éticos. Né? Ele apoiou Henrique Eduardo Alves para o governo do Estado em 2014. Primo, né? A chapa familiar também, né? Alves e Maia, junto ao lado um do outro, né? Eu acho que esse item que você frisa, o fato de Henrique estar preso, ele poderá ser provocado a explicar que aconteceu e outros questionamentos que envolvem outros parentes dele, né? E, além disso, operações do Ministério Público, como Cidade e Luz, que atingiu a gestão do prefeito em cheio, e também a prisão de o seu auxiliar, o Fred Queiroz, né? Que foi secretário dele também. Secretário, braço direito, um auxiliar muito próximo. Se você fizer uma pesquisa no Google Imagens, por exemplo, Carlos Eduardo Fred Queiroz, você vai encontrar mais de 20 imagens segundo o Ministério Público, juntos, participando de diversos eventos. E assim, eu acho que isso poderá sim pesar. Fred que fez uma delação premiada. Segundo o Ministério Público, teriam sido 23 milhões de reais desviados debaixo das barbas do atual prefeito Carlos Eduardo Alves. E eu pergunto, e a senadora Fátima Bezerra? Bom, Fátima Bezerra está hoje aí crescendo cada vez mais como pré-candidata ao governo do Estado. É, sem sombra de dúvida, uma candidata forte. Não se sabe qual o limite dela ainda, se ela compartilha esse limite que o PT tem nacionalmente, entre 30% e 40% ali do eleitorado. Sabe-se que no Rio Grande do Norte, assim como no Nordeste, o PT é muito forte. Ela vem surfando ou voando em céu de brigadeiro, porque não há a diversidade para essa candidatura dela. Por exemplo, se ela for disputar a eleição para o governo do Estado e não se eleger, ela permanece por mais 4 anos com o mandato de senadora. Então, o fato é que Fátima é, sim, hoje uma candidata forte ao governo do Estado. Ney Lopes de Souza, uma avaliação em relação à possível candidatura da senadora Fátima Bezerra ao governo do Estado? Eu acho que é legítimo. Eu acho que ela é obstinada, eu acho que ela está ocupando o espaço vazio, aliás, com competência. Agora, os percentuais que ela apresenta ainda não dão tanta tranquilidade. Vai ter que crescer, o que significa dizer, quando os seus competidores entrarem em cena, a luta vai ficar mais acirrada. Eu apenas discordo que se diga, não, ela é a governadora, já não. Como ela é a única candidata realmente declarada, e o PT tem uma cristalização de voto, que só vota no PT, entre 20% e 25%, ela está arrebanhando isso. Ela vai ter que crescer, mas é legítima a pretensão dela, absolutamente legítima. Bem, de maneira objetiva, o tempo passa rápido quando a entrevista é boa, a opinião de cada um em relação às perspectivas de disputa para o Senado. São 2 vagas que estarão disponíveis para serem renovadas ou não no próximo ano. Objetivamente, jornalista Ney Lopes de Souza. Olha, eu fico até um pouco inibido porque eu sou um pré-candidato ao Senado. Eu resolvi me colocar na disputa. Vai depender de várias circunstâncias, inclusive de avaliações, de pesquisas, etc. Mas há um grupo de amigos que acha que eu deveria continuar o trabalho que iniciei como deputado. Eu não vou chegar como novo, eu chego para continuar o que eu sempre fiz. Quem tiver achado que eu fui um bom deputado, vai votar em mim para senador. Quem achar que eu fui mal, de forma que eu não vou avaliar uma coisa que eu estou na disputa. Alex Viana, objetivamente. Eu acho que apesar do desgaste dos 2 atuais senadores, um enfrenta maior adversidade, que é o senador Zé Agripino, até pelo volume de questionamentos, ações, investigações, citações e mesmo processos em que já é réu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Garibaldi também foi citado, é investigado, mas dispõe de um capital melhor, segundo atestam até as pesquisas, né? Tem surgido o nome da deputada Zenaide Maia, mas eu acredito que há abertura para outros nomes, como, por exemplo, do Ney Lopes, Magnólia Figueiredo ou mesmo Joanilson de Paula Rego. São nomes postos aí também na disputa pelo Senado. Eu acho, só para observar, dá tempo não. Sim, porque o tempo realmente o tempo tá ok. O tempo é muito rápido. É só dar um recado para o pessoal que está em casa nos acompanhando, né? A respeito do evento que vai acontecer amanhã, terça-feira, a cantata para os Santos Mártires do Rio Grande do Norte. Participe desse espetáculo de arte e fé, dia 19 de dezembro, amanhã, às 20 horas, lá no Centro
Administrativo, com a participação especial do espetáculo Gonzagando e também coral de vozes, cantata para os Santos Mártires do Rio Grande do Norte, entrada franca e realização do governo do estado. Eu gostaria de presentear a cada um aqui com um kit de produtos Lucena para que a ceia natalina de vocês fique melhor, fique mais recheada, certo? E eu tô com um aqui, mas a outra de Alex já está ali do lado, já vou entregar. Simbolicamente também, né? Pronto. Tá, joia. Os produtos Lucena são muito bons. Pois é, tá vendo? E Alex, dá um recado para o nosso telespectador sobre o jornal Agora RN, que é portal, mas agora está circulando no meio do povo como jornal impresso. Verdade. Rapidamente lançamos o jornal Agora RN, é um jornal tabloide, pequenininho, parece uma revistinha, mas é um jornal. Muito bom, parabéns, viu? 100% colorido, completo, política, economia, cidade, notícias curtíssimas, como é o modelo norte-americano e europeu de jornal gratuito. É um jornal para ser lido em 15 minutos. Você lê no carro, indo para a escola, ou no ônibus, no táxi, no Uber, ou mesmo onde você estiver. Então, é um jornal hoje de maior circulação no estado. Estamos em 5 mil exemplares dia, de segunda a sexta, com pretensão de chegar rapidamente a 10 mil exemplares dia. Se você é anunciante e quiser chegar ao seu público, você pode procurar o jornal Agora RN através do telefone 98117-1715, anote, 98117-1715, anúncios muito em conta e que você com certeza vai fazer uma boa divulgação do seu produto. Obrigado, Alex, pela sua presença, parabéns pelo jornal e Ney Lopes de Souza, muito obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço e um Feliz Natal para todos. Feliz Natal e próspero ano novo para todo mundo, já pode desejar, né? Um grande abraço, continue ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Estaremos de volta amanhã ao vivo com a sua participação. Até lá. Boa tarde, cidadão. Oferecimento